Gurizada, o negócio é o seguinte, derrota preocupante do Grêmio na noite desta quinta-feira na Ilha do Retiro, por 1-0 para o Sport Recife, a terceira em 3 jogos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o lanterna da competição e o técnico Thiago Nunes é um dos fiadores desta arrancada ruim do Grêmio no Brasileirão e principalmente no jogo desta noite. A gente conversa sobre isso neste vídeo. Agora, o convite para que tu te inscreva aqui no canal do Menegas. Ative as notificações ali no sininho. Se gostar do meu conteúdo, já deixa aí o teu like. Isso joga o meu canal para cima e tu é muito bem-vindo também nos comentários, até para divergir das minhas opiniões. Tô rodando a vinheta e na volta a gente fala desta terrível arrancada do Grêmio. 3 jogos, 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. Contra Ceará, fora de casa, Atlético Paranaense na Arena e agora o Sport também fora de casa. O Grêmio não somou nenhum ponto. 3 jogos, 3 derrotas, é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo atrasado, que seria contra o Flamengo na Arena, que acabou sendo adiado. Meneghetti, não seja alarmista, é apenas o começo da competição. Ok, mas talvez ainda mais preocupante que a derrota para o Sport Recife foi a atuação. Antes de seguir adiante, eu quero te convidar para tu me acompanhar aqui, ó, no meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Meus assados, churrascos, dia a dia, algumas dificuldades domésticas na gravação dos vídeos, vai lá, clica ali nos meus bastidores, na página dos stories, me acompanhe também no meu Insta, Meneghetti Jornalista, Donos da Bola, Gestão na Band, tu é muito bem-vindo lá. Vamos seguir. O técnico Thiago Nunes tem feito a escolha pelos cascudos, em detrimento a jovens jogadores. O Guilherme Guedes, por exemplo, serve ao time de transição. O Fernando Henrique, volante, meia, também está no time de transição. E assim outros jogadores que ele poderia ter como opção, mas ele se abraça aos cascudos. Sempre que pode, a preferência é por colocar jogadores mais veteranos, mais ambientados. O Rafinha tomou do Wanderson, por exemplo, a titularidade na lateral direita no carteiraço, porque não está jogando para isso. E contra o Atlético Paranaense, por exemplo, não jogou para ser mantido como titular. Ah, ele vem da parada do Covid, ficou fora há 15 dias, é um jogador de 35 anos. Ok, o Wanderson entrou aos 29 minutos do segundo tempo, lá contra o Atlético Paranaense na semana passada, e ainda que o Grêmio tenha perdido o jogo, jogou mais futebol, chegou com mais qualidade à frente. Então são escolhas do treinador, como a do Cortez ou do Diogo Barbosa na lateral esquerda, em detrimento ao Guilherme Guedes. A do Thiago Santos, eventualmente ele usa o Lucas Silva, até não foi o caso no jogo de hoje. O Thiago Santos começou a cair numa real, ele colocou o Vitor Bob sim, mas ele tem também o Fernando Henrique, ele tem também o Darlan, e eu acho que ele foi um pouco excessivamente ortodoxo. Insiste em alguns jogadores que não dão conta do recado, como por exemplo o Luiz Fernando. O jogo começa e desde o comecinho a gente já via o Sport melhor em campo. Quando eu olho para baixo, pessoal, são as minhas anotações aqui, os meus garranchos, para a gente não se perder. A 11 minutos de jogo, uma bola às costas do Cortez e foi uma avenida por ali neste primeiro tempo, pelo menos os 30 primeiros minutos, e o Paulo Vitor, goleiro gremista, acabou salvando, fazendo uma defesa importante naquele que seria 1-0 do Sport. O Rainer, lateral direito do Sport, tinha um espaço, Ferreirinha não acompanhava, tinha um grande espaço pela lateral direita, pelo setor esquerdo de marcação gremista, e por ali o Sport foi criando algumas oportunidades, com cruzamentos perigosos, a zaga do Grêmio se atrapalhando, e também nasce, aos 33 minutos, por ali, pelo setor direito, o gol do Sport. Como é que esse gol nasce? Com o Jeromel, que eu tenho insistido nos meus vídeos, eu sei que ele é o Jeromito, eu sei que ele é um ídolo de você, torcedor do Grêmio, mas eu tenho falado tanto aqui quanto no nosso Donos da Bola, nosso debate raiz lá da Band TV, sempre de segunda a sexta-feira, do 12h30 a 1h30, e eu te informo também que agora também tem na Rádio Bandeirantes, Donos da Bola Radio, na Rádio Bandeirantes e no canal do YouTube Sport Band RS, das 7 às 8 da noite. Eu tenho falado que a defesa do Grêmio não consegue repetir o mesmo futebol qualificado. Nem o Kahneman, que até hoje foi um pouquinho melhor que ele próprio, e nem o Jeromel. O Jeromel faz uma falta aos 33 minutos do primeiro tempo de quem está sem o time, está sem o tempo da bola.
de quem não está melhor condicionado fisicamente, chega um pouco atrasado, acaba fazendo a falta. Aí o que acontece? O Sander bate a falta não com muita força, ela desvia na barreira, acho que raspa na cabeça do Diego Souza, chega fraco ao gol e o Paulo Vitor aceita. Na minha opinião, o goleiro do Grêmio falhou. Eu não vou o caracterizar como frango, eu não vou ser exagerado, mas eu acho que ele contribuiu. Era uma bola que ainda assim, desviada, eu tenho convicção de que o Breno colocaria para escanteio. Não era um lance absolutamente fácil de frangaço, mas o Paulo Vitor, que havia feito uma defesa e que fez uma no finalzinho do jogo também importante na segunda etapa, acabou aceitando a cobrança do Sander, 1-0 para o Sport. O Thiago Nunes tentou no intervalo. Ele que não gosta, não costuma mexer no intervalo, tentou, botou o Diogo Barbosa na do Cortez, melhorou um pouco o time, botou o Bobson na do Thiago Santos, que não fez bom primeiro tempo, que já não havia feito um grande jogo contra o Atlético Paranaense, quando ele tem que se soltar, pegar a bola e sair para frente, ele tem dificuldade. Aos 17 minutos colocou, fez a estreia, promoveu a estreia do Douglas Costa, na do Luiz Fernando. O Douglas Costa entrou, um bom arremate no finalzinho da partida, tentou a vitória pessoal, conseguiu. A gente vê que ele é um jogador diferenciado, já deu para ver isso, mas ele não jogava uma partida inteira desde dezembro, 90 minutos, e um pedaço de partida desde fevereiro. Então um jogador que não está ainda no seu ápice, na sua melhor física, mas a gente já vê que ele vai agregar qualidade ao time do Grêmio. Colocou também aos 33 o Jean-Pierre na do Matheus Henrique, não conseguiu melhora, e fez um pouquinho antes, aos 28 do segundo tempo, uma alteração, no meu entendimento, equivocada. Quando o Ferreirinha começa a crescer no jogo, porque o Douglas Costa começa a chamar a atenção da marcação pelo setor direito, ele colocou o Ricardinho. Não sei se o Ferreirinha sentiu algum desgaste físico, mas ali não era o momento para se mexer na equipe. O Ferreirinha estava crescendo, começando a incomodar, campo molhado, algumas escapadas, poderia, quem sabe, provocar uma jogada de perigo, chegou a tentar uma ou outra vez, mas ele acabou sacado aos 28 minutos para a entrada do Ricardinho. A alteração não funcionou. Como as outras alterações, com exceção do Douglas Costa, o Bob, sim, eu acho até que agregou um pouco de qualidade. O Diogo Barbosa não teria como ser pior que a atuação do Cortez, que nem marcou e nem atacou. O Diogo Barbosa não precisou marcar muito, porque quando ele entra, o time do Sport já estava recolhido. O Sport, no segundo tempo, se recolheu, entregou a bola para o Grêmio. O Grêmio foi propositivo, mas não teve qualidade. O jogo termina nos últimos 5, 6 minutos, com o Jeromel, jogando como meia. Tá o desespero e a desorganização do Grêmio. Tava lá, abandonou a zaga, o Grêmio quase tomou um gol, inclusive, no contra-ataque, abandonou, foi para lá, é claro que com a autorização do treinador, né? É claro que o treinador, o Thiago Nunes, acabou autorizando. O Grêmio foi batido pelo Sport, o Sport jogou mais, poderia dizer que o Sport chegou a estar mais próximo do 2-0 do que o Grêmio de empatar, não seria uma verdade total, mas o placar de 1-0 fez justiça ao que as duas equipes apresentaram em toda a partida. O Sport jogou mais que o Grêmio, o Sport, que é um time que vai lutar para permanecer na Série A, e nada mais que isso, jogou mais que o Grêmio e mereceu a vitória e os 3 pontos. Grêmio, 3 jogos, vejam as equipes, nenhuma delas candidatas ao título. Nem o Ceará, nem o Atlético Paranaense, que no máximo vai brigar por uma vaguinha na Libertadores da América do próximo ano, e muito menos este Sport Recife. Contra essas equipes, a arrancada do Grêmio é preocupante. Ela é fiasquenta. 3 jogos, 3 derrotas. O Grêmio tem agora no domingo um jogo contra o Cuiabá. O Grêmio deve colocar um time misto. O Grêmio tem a obrigação de somar 3 pontos. O trabalho do Thiago Nunes já começa a ser questionado, pelo menos pelo torcedor. Eu ouvi que alguns conselheiros mais próximos ao presidente Bolzan estão descontentes. Acho muito cedo, tá? Eu acho muito cedo para que se questione a permanência do técnico Thiago Nunes, que está começando agora o trabalho, pegou um time que foi mal no Brasileirão no ano passado, que foi eliminado na pré-Libertadores, ainda sob o comando do Renato, mas ganhou o Campeonato Gaúcho sobre o rival, está começando, remontando o time, teve questão de Covid que atrapalhou um pouco, está recebendo o principal jogador agora, o Douglas Costa. Eu ainda acho muito cedo para que se faça um julgamento para dizer que o Thiago Nunes corre algum risco. Eu sei que tem alguns conselheiros que já estão descontentes, estão lá dando uma outra cutucada no presidente, no conselho de gestão, vamos ficar atento. E a torcida, sim, claro, aí pesa contra o Thiago Nunes a substituição que ele acabou fazendo ao Renato Portaluppi, que é o maior ídolo do clube, e assim seguirá. Vamos fazer uma cotação? Paulo Vitor, uma defesa muito boa no primeiro tempo, a falha no gol e uma boa defesa com menos importância no finalzinho do jogo.
A nota dele só não é mais baixa por conta, especialmente da defesa no primeiro tempo. Nota 5, ele falhou no gol. Rafinha não justifica a titularidade. 4, Jeromel faz a falta do que resultou no gol do Sport, chegou atrasado no lance, sem o tempo, nota 4. Kahneman também ainda não é o Kahneman de sempre, mas estava tomando uma meia-lua que só o jogador de Sport só parou porque perdeu a bola para a poça de água. Nota 5, Cortez, quase inqualificável, nota 3. Thiago Santos, abaixo, nota 4. Matheus Henrique, nota 5, não foi o jogador vertical que se espera, que mereceu a convocação para a Seleção Brasileira Olímpica. Jonathan Robert, uma razoável movimentação, mas ele não deu ao Grêmio o que era necessário, a ligação. O Grêmio não teve ligação, cheguei a anotar aqui, ó, ligação, anotei aqui, ó, vou mostrar para vocês. O Grêmio não teve ligação porque o Jonathan Robert tem um cacuete mais do atacante, mas ele teve boa movimentação, teve boas investidas. Então, para o Jonathan Robert, nota 6. Luiz Fernando, muito abaixo do que se espera, nota 4. Ferreira perdeu o combate no primeiro tempo, seu marcador. No segundo tempo, estava marcado pelo Patrick. Quando começava a crescer no jogo, foi substituído, nota 5. Diego Souza também, nota 5. Aí, Diogo Barbosa entrou. Foi melhor que Cortez, nota 5. Tá bem. Dificilmente seria pior. Bobson, também melhor que o Thiago Santos, nota 6. Alguns bons lançamentos, alguns passes, alguns erros técnicos. Não tem que ter sequência. O Bobson tem que ter sequência. Não dá pra jogar ele por 45 minutos num jogo que o Grêmio tá perdendo debaixo de chuva, entrando e agora ele fica mais 3, 4, 5, 6 jogos sem jogar. Tem que ter sequência. 6 pro Bobson, 5 pro Jean-Pierre, 6 pro Douglas Costa, gostei da movimentação, se vê que ele é diferenciado, ainda abaixo fisicamente, 5 para o Ricardinho. Para o técnico Thiago Nunes, também pelo conjunto da obra, no Campeonato Brasileiro, 3 jogos, 3 derrotas, apenas uma nota 4. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, deixem aí o like, não esqueçam o meu Instagram aqui, ó, pá, Meneghetti Jornalista, feitoria gurizada. Então vai, um abraço.